Você quer ser pastor? Você é obreira, você é obreiro, você quer ser esposa de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus? Você está disposta a ser serva, a trabalhar, a ficar 24 horas por dia pelo resto da sua vida? Você vai gastar toda a sua energia, toda a sua juventude, tudo que você vai gastar aqui, no altar. Você está disposta a sacrificar? Faça essa pergunta a si própria, antes de se casar com o pastor. E o pastor já sabe que é assim. Quer dizer, não é fácil. E muitas esposas deixam os maridos, deixam o pastor, porque não aguentam a vida que nós vivemos. Muitas esposas casam 2, 3, 4, 5 anos depois, vão embora. Eu não quero essa vida não é minha. Não foi para isso que eu me casei. Não tem lugar certo, ora nós estamos num país, ora estamos em outro, ora estamos numa região, ora estamos no Nordeste, outra hora no Norte, no Sul, no Leste, no Sudeste. Nós não temos. Aqueles que pensam, poxa, eu quero ser pastor da Igreja Universal, eu quero casar com o pastor da Igreja Universal. Olha, tem casa, comida, tem carro, tem isso, tem tudo. Não tem nada. Enquanto ele está na igreja, a igreja é o guarda-chuva que protege. E, obviamente, muito mais do que isso, ele tem a unção do Espírito Santo, ele está no altar, ele está no colo de Deus. Então, ele não tem ansiedade. Eu queria comprar um BMW, eu queria comprar um Mercedes. Não, nada disso. Porque se ele compra, amanhã ele viaja, o carro fica por aí. Se ele se encalacra de dívidas, ele está aqui em São Paulo, se encalacra de dívidas para poder comprar um carro melhor, depois ele é removido lá para o Nordeste, ele não vai levar o carro. Ou então vai para outro país, não vai levar o carro vai ficar aí. Então o carro está financiado, ele não pode vender, enfim, o carro perde. Por quê? Porque essa é a nossa fé. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. E por causa desse sacrifício constante no altar, a nossa fé não envelhece. Amém, pessoal? O bispo, mas eu gostaria de ter a minha casa, eu gostaria de... Amém. Vamos lutar para você ter. Vamos abençoar você para ter. Mas se você quiser ser pastor na Igreja Universal, acabou. Aí não. Aí você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de tudo para ser o próprio sacrifício no altar de Deus. Amém, pessoal? Entenderam? Vocês compreenderam? Sim ou não? Nós tendo onde comer, o que comer, onde dormir, roupa, uma vida digna, que não falte nada, que não falte assistência médica, dentária, que não falte nada, mas nós não temos nada. Não temos casa, não temos carro, não temos o que mais? Nós não temos casa de praia, como os testemunhos contam, eles têm. Nós não temos nada. Nossa vida é de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de casa para a igreja, da igreja para casa. Não há férias. De vez em quando nós reunimos os pastores, ficamos 2, 3 dias à toa. Mas mesmo à toa, a gente conversa assuntos com respeito à obra de Deus. Quer dizer, vocês, e eu falo vocês, não apenas os obreiros, mas o povo em geral, vocês são a razão do nosso viver. Nós nos sacrificamos 24 horas por dia por vocês.
Vocês conquistam, vocês são cabeças. Vocês chegam a ser cabeça, mas nós somos servos. Nós somos servos. Vocês têm suas ambições. Não, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter a minha casa. Vocês têm as suas ambições. Não tem nada de errado nisso. Mas o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, a exemplo dos seus líderes, não tem nada. Tem uma mala, tem roupa e pronto. Tem a esposa e mais nada. E nos orgulhamos disso. Por quê? Por que que nós vivemos dessa forma? Por que que nós abrimos mão das riquezas, dos benefícios, das benesses do nosso cargo, da nossa posição? Não existe igreja no mundo, não existe igreja no mundo cujo pastor principal não passe, não transfira essa igreja para o seu filho. Se ele tem unção, se ele não tem unção, não é problema. Mas o pastor passa para o filho como um patrimônio pessoal dele. E o patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus não é de ninguém. Mas ele fica sob a responsabilidade de pessoas que nasceram aí no meio de vocês. Pessoas que saíram daí. Todos os pastores, todos eles, vieram do meio de vocês. Nenhum que está aí, nenhum que nós trabalhamos, veio de outra igreja. Todos eles nasceram no meio de vocês. Eram perturbados, endemoniados, viciados, perdidos, desgraçados, enfim. Hoje são homens de bem, são homens de Deus, que estão no altar. E não tem nada. Não tem nada. Mas tem tudo. Não tem nada, mas tem tudo. Tem tudo porque a herança nossa, dos pastores, dos bispos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa herança. Então não há aquela ansiedade para ter isso, para ter aquilo outro. Não. A gente já tem tudo. A exemplo do povo de Israel. Nós fazemos muitas campanhas de Israel, nós usamos o Velho Testamento, nós falamos de sacrifício, nós sacrificamos, nós somos o sacrifício diário. Porque renunciamos o nosso eu, o nosso ser. Renunciamos os nossos sonhos pessoais. A nossa fé não se perde. Não há falta de temor. A gente não se perde no mundo. Por quê? Porque nós estamos no altar. No altar é onde está o fogo. Quem está no altar não sente frio. Quem está no altar não é brasa, não é um carvão que está apagado. Não apaga nunca, porque ele está no altar, está queimando. Aleluia. Essa é a nossa riqueza. Os pastores, os bispos, que estão inseridos nessa fé, já têm a sua herança, que é o nosso Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo. A nossa fé é a mesma que nós começamos, pelo menos a minha, há 46 anos atrás. A da minha esposa, a mesma coisa. Então nós vivemos essa fé. Vivemos essa fé. Você nunca vai ver, por exemplo, em mim, anéis de ouro. Você já viu? Tem esse anel aqui, ó. Só isso, só uso isso. Mas eu sou doutor em teologia. Eu poderia usar um anel de grau aqui, um anel bonito aqui, como normalmente se usa por aí. Mas eu não uso. Eu não tenho cordão, não uso cordão. Não há enfeite em mim. Eu sou o que sou. Eu gosto assim. Acabou.
É a minha vida. E eles são a mesma coisa. Vivem uma vida simples, tem tudo, mas não tem nada. São podres de rico, mas não tem nada. A riqueza nossa está dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Olha que maravilha. Que glória. Nós temos a liberdade para falar com vocês. Nós temos a autoridade para ensinar para vocês. Nós não temos simplesmente um cargo, uma função. Não, nós vivemos aquilo que nós temos pregado.